Os judeus como Pesach, não sei se é assim que fala, que significa passagem, a Páscoa judaica é uma tradição milenar que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Para os cristãos, marca a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Há algumas diferenças entre o catolicismo, os evangélicos. Eu vou receber agora um timaço para a gente aprender e conversar sobre isso. Hoje a gente está recebendo ao vivo aqui em nossos estúdios o rabino Charton Baggio Schneider, o doutor em teologia Emerson Mildenberg e o padre César Braga de Paula. Gente, é um prazer recebê-los. Padre César, quanto tempo que eu não te vejo? Você tá grisalho! Que lindo! Que gostoso revê-lo. Meu coordenador do curso de teologia, Emerson Mildenberg, e eu estou conhecendo hoje o rabino Charton Baggio Schneider, tá certo? Certo. Gente, é um prazer recebê-los. Vou começar com o rabino por questões cronológicas mesmo. É assim que fala a passagem? Pesach? Pesach. Pesach. Isso. E o que significa? Que história é essa? Pesach é a Páscoa cristã, né? A maneira como nós celebramos ela é diferente, mas a história é a mesma. É quando o povo judeu ele é liberto do Egito, então Deus manda passar o sangue de um carneiro nas vergas da porta, para que o anjo da morte ele pudesse pular as casas dos judeus, sabendo que ali tinha um judeu e não matar os seus primogênitos. Então, essa questão de passar por cima é que a gente chama de Pesach. Pesach. E isso sempre foi comemorado, a gente vê isso no Antigo Testamento da Bíblia, e isso continuou com o cristianismo. Nós temos um mandamento de todo ano relembrar essa história, porque ela é a história da liberdade. Então, quando nós estamos celebrando a festa de Pêssaro, a gente tem uma série de coisas que nos lembram desta história. Então, nós tomamos, por exemplo, 4 cálices de vinho ou de suco de uva, cada um representando um tipo de liberdade, que vai desde a liberdade física, que é a primeira, que não tem como você ter as outras liberdades sem ter a liberdade física de ir e vir, de poder fazer. Depois nós temos a liberdade intelectual, que é a segunda taça. A terceira taça é a liberdade espiritual. Então, quando nós temos a liberdade física, a liberdade intelectual, nós podemos ter essa liberdade de cultuar a Deus livremente. E por última é a taça da redenção, é a taça onde no Novo Testamento está escrito que Jesus pega a taça, que ele fala que é a taça da nova aliança, a taça que redime os pecados. Essa é a taça da redenção, onde a gente tem o que dentro do judaísmo a gente chama de Tikkun Olam, que é a retificação do mundo, onde nós possamos viver todos em paz, todos em harmonia. Então essa é para nós o que é chamado de Olam Rabá em hebraico, ou o mundo vindouro. Padre César, obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-lo também. Bom, aqui a gente falando de cristianismo, muita coisa vai vir ao encontro, coisas semelhantes. Mas o catolicismo, ele tem vários rituais, costumes, para começar pela quaresma. O que é a quaresma? Primeiro eu gostaria de saudar os meus colegas que estão aqui, né? Reverenciar o povo judeu, que é um povo de onde nós viemos, nós cristãos. Então nós temos que reverenciar os nossos antepassados, né? e trazer essa tradição cultural e religiosa que é assim formidável, né? Assim, olhar para vocês é realmente uma beleza, um encanto. E quem se aproxima ao que é o judaísmo realmente se vê assim um povo muito bem estruturado. Quando eu estive em Israel, por exemplo, eu pude descobrir muitas coisas bonitas, né, que são elementos essenciais para nós entendermos o cristianismo, principalmente. Quando a gente entende a história, né? Quando a gente volta para o passado, a gente consegue entender melhor, né? Exato, porque aí hoje em dia, quando nós vemos outras coisas que vão acontecendo, então precisamos resgatar o valor desse povo judeu, né? Povo judaico.
Bom, primeiro, então, a vida cristã, desde a perspectiva do catolicismo, ela se baseia na encarnação do Verbo, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, que tudo isso se revela no nascimento de Jesus. Depois um outro grande mistério, quando nós falamos mysterium, que vem também do grego mysterium, ele não quer dizer coisa escondida, mas o mistério quer dizer a manifestação de Jesus na história. Muitas vezes isso se revela no momento ritual, por exemplo, quando após o momento da consagração, que é tomai todos e comei, tomai todos e beber, aquele que preside, que é o padre, diz, ou o bispo diz, eis o mistério da fé. E as pessoas respondem. Então, primeiro é importante o povo entender que mistério não é aquilo que está escondido, porque depois que Jesus veio para nós cristãos, então tudo já foi manifesto. A humanidade se entende a partir de Jesus, na perspectiva do cristianismo, né? Então nós temos aí o outro mistério que nós vamos celebrar esses dias, é da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que é o centro da fé cristã. A vida do cristão, ela está fundamentada nesse mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, o que precede para os católicos é Quaresma, que também, por exemplo, esses dias nós temos, eu acredito que vocês também têm, né, um período de purificação. Então, isso que é importante, que é a Quaresma. Depois a gente aprofunda um pouquinho mais. Pastor Emerson Middelberg, quando a gente fala, Middelberg, do cristianismo, né, dos protestantes, na verdade, os protestantes vieram do catolicismo. Católico significa universal, é isso? Universal. Uma alegria para mim, Sara, estar aqui com os colegas, professor Charton e também o padre César, né, grande irmão, grande amigo, colega. Os evangélicos, eles vão comemorar em determinados momentos, vai convergir, né? Os rituais e as comemorações, as celebrações da Páscoa dos nossos irmãos católicos vai convergir em um determinado momento. Algumas denominações evangélicas com ligeiras diferenças vai ter, no decorrer da semana, vão tratar da temática, vão tratar desta festa. Mas, em suma, a grande importância para os evangélicos da Páscoa cristã é o domingo da ressurreição, né? Algumas denominações, elas vão até comemorar na Sexta-feira Santa, fazer sermões e reflexões sobre as 7 últimas palavras de Jesus na cruz, por exemplo, né? Mas o ápice está, de fato, no domingo da ressurreição. Porque, lembrando o apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e, consequentemente, nas minhas palavras, vã é a nossa fé. Então, para os cristãos evangélicos, a ressurreição de Cristo inaugura um novo tempo, né? Inaugura a liberdade que temos para junto do Criador. E não é só um indivíduo. Na verdade, Cristo, ele ressuscitou para renovar todas as obras das mãos do próprio Deus, do Criador. Toda a natureza, todo o indivíduo, todas as pessoas, a natureza, tudo isso tem um novo momento, uma nova perspectiva agora com a ressurreição de Cristo Jesus. Basicamente, os evangélicos comemoram desta perspectiva. E a esperança, por último, a esperança, né? Cristo ressurreto gera no coração do homem, no coração do indivíduo, esperança. Esperança de viver. A morte não encerra. A morte, ela coloca um ponto final na matéria, mas ela inaugura a eternidade com Cristo. Então, essa é a nossa comemoração, a nossa celebração, a ressurreição de Cristo Jesus em nosso lugar. Gente, com 3 estudiosos aqui dá para fazer um programa inteiro, né? Só os nossos 15 minutos já passaram, já acabou. Vou dar 30 segundos para cada um para dar sua mensagem de Páscoa. Rabino, por gentileza. Bom, eu desejo a todos que absorvam essa data como uma forma deles verdadeiramente criar uma conexão pura, verdadeira, entre o seu coração e a sua mente. Não tem como nós nos tornarmos seres humanos melhor sem isso, sem nós levarmos aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que nós temos
também de grandioso, que é o nosso intelecto, para que a gente transforme esse mundo num mundo melhor, que é aquilo que a gente trabalha muito dentro do povo judeu, como eu falei, de retificar esse mundo para que ele seja um mundo a qual todo mundo queira realmente viver, e vale a pena a gente dizer, estamos aqui por um grande propósito. Padre César. Como eu fiquei só na quaresma, né, eu preciso concluir, Tadinho. então, porque era purificação, mas chegamos à paixão, morte e ressurreição. Então, viver a vida toda de Jesus, esse sofrimento que nós vimos, a Sexta-feira Santa, chegarmos à ressurreição, quer dizer que nós temos a Cristo como centro e Senhor da história. E eu gostaria de dizer a todo o povo que quando nós dizemos final de semana, infelizmente às vezes se reduz ao chocolate, dizer Feliz Páscoa, que nós possamos perceber aquela saudação de Jesus, a paz esteja convosco. Porque o que o mundo está sedento é de muita paz, de irmandade, de fraternidade,